Vamos lá, então, deixa eu me ver aqui. Vou compartilhar, então, a tela para mostrar para vocês, começar a nossa matéria aqui. Ai, é tão fofo. Vai, vem, meu professor. Oi? Vamos lá. Então, vamos lá. O átomo nuclear, vou falar um pouquinho sobre isso aí, fazer uma revisão, né, sobre isso aí, tá? Então, é o capítulo 4. Eu tenho, na realidade, aí, esse slide está mostrando a evolução dos diversos modelos atômicos. Nós temos o modelo de Dalton, 1801, o Thomson, 1904, né? O Rutherford, 1911, Rutherford-Bohr, 1911, mesmo ano, Sommerfeld, que fez algumas modificações com relação às trajetórias circulares de Rutherford-Bohr, do modelo de Rutherford-Bohr, e o modelo atual, o átomo quântico, que data de 1926. Algumas características que são importantes. O átomo de Dalton ele era considerado indivisível, indestrutível e maciço. São três características que a gente deve ter sempre em mente com relação ao átomo de Dalton. Era como se fosse uma esfera de bilhar, uma bola de bilhar. Está aí representado a ideia do átomo de Dalton. Depois nós viemos o Thomson, onde o modelo dele semelhante se assemelhava a um pudim de passas. O que nós tínhamos nesse pudim de passas? O átomo ele era positivo, mas ele era neutralizado por cargas negativas, espalhadas como passas. Então, essas cargas negativas, elas ficavam incrustadas na superfície dessa esfera, e o recheio dela era um pudim de passas. Então, lembrava realmente um pudim de passas. E o átomo ele não era maciço. Aí a representação do átomo de Thomson. Depois nós tivemos o Rutherford, o modelo de Rutherford constituído por um diminuto núcleo positivo, por uma eletrosfera na qual as cargas negativas giravam em torno do núcleo em órbitas elípticas. Esse era o modelo de Rutherford, e esse modelo ele ganhou grande peso porque ele tinha uma semelhança muito grande com algo que a gente conhecia naquela época, que era o sistema planetário. Indicou que na matéria predominava um grande vazio. Vocês, quando lembrarem do Rutherford, vocês lembram daquela famosa experiência de Rutherford, onde ele, usando partículas alfa, bombardeou a lâmpada de ouro. Está lembrado disso aí, né, gente? Então, essa experiência de Rutherford, ele chegou à conclusão de que, na realidade, o átomo ele possuía uma pequena parte central, chamada de núcleo, e um grande vazio, que era a eletrosfera do átomo. Então, basicamente, esse modelo ele ficou conhecido como o sistema planetário. Depois, nós tivemos pequenas modificações que foi feita por Bohr, e esse modelo passou a ficar conhecido com o nome de Rutherford-Bohr. Ele, na realidade, ele dizia que o átomo era constituído por um núcleo positivo, pequeno, né? E por uma eletrosfera na qual as cargas negativas giravam em torno do núcleo em níveis estacionários de energia. Então, nesse modelo de Rutherford-Bohr, nasceu o conceito do número quântico principal, que refere-se ao nível de energia que um determinado elétron tem na eletrosfera. Sommerfeld ele fez algumas modificações com relação a esse modelo de Bohr, e ele dizia que o modelo de Bohr, as órbitas não seriam necessariamente todas
circulares, mas existiriam também, além das órbitas circulares, existiriam também órbitas elípticas. E, finalmente, nós temos o modelo quântico, que é o modelo atual, que foi desenvolvido em 1926. Alguma dúvida aí? Isso aí é uma parte de história, só para vocês se situarem com relação ao que nós vamos estar falando. Eu tenho aqui o modelo Sommerfeld, está aí um desenho esquematizado da ideia de Sommerfeld, e nós temos o modelo quântico, né? Onde nós temos, na realidade, no modelo quântico, ele parte do princípio que nós não podemos precisar a posição e a velocidade de um elétron na eletrosfera. Então, a nossa eletrosfera, na realidade, é dada por regiões onde existe uma grande probabilidade de eu encontrar um elétron. Essas regiões, então, são denominadas de orbitais. Está aí um desenho esquematizando a ideia do modelo atômico. Bom, vamos lá. Eu vou revisar com vocês o que caracteriza, na realidade, um elemento químico. Um elemento químico são átomos que possuem igual número atômico. E esses números atômicos, átomos com iguais números atômicos, são chamados de isótopos. A gente sabe disso aí já. Então, número atômico de um átomo, o que é? O número atômico é o número de prótons. Prótons, cargas positivas. Como o átomo é neutro, então, para o átomo neutro, gente, só vale isso aí que eu estou colocando aí para o átomo neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. E o que é o número de massa? O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, se P for o número de prótons, E for o número de elétrons e N for o número de nêutrons, então nós vamos ter que Z igual a P igual a E para o átomo neutro, ou seja, o número atômico igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Aqui eu estou colocando a relação. Número de massa, o que é? É o número atômico mais o número de nêutrons. Eu posso, então, dizer que o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. A representação de um átomo genérico nós vamos estar fazendo assim. Por exemplo, o meu átomo é X. Do lado esquerdo, eu vou colocar o número atômico, do lado direito, o número de massa. Do lado direito superior, número de massa, do lado esquerdo inferior, coloco o número atômico. Então, classificação dos átomos. Eles podem ser o quê? Isótopos, isóbaros, isótonos. E nós temos aquilo que nós chamamos de espécies isoeletrônicas. Tranquilo aí, né? Vamos lá. O que são isótopos? Isótopos são átomos que apresentam o quê? O mesmo número atômico, diferentes números de massa. Então, mesmo Z, o A diferente, mesmo número atômico e o A diferentes. Guarde bem que os elementos químicos, na realidade, são constituídos por isótopos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vamos ver aqui o hidrogênio, tá vendo? Quando eu falo no elemento químico hidrogênio, eu não penso só no hidrogênio 1,1. Eu penso no hidrogênio 1,1, 1,2, 1,3, que são isótopos do hidrogênio. O elemento químico oxigênio não só é o átomo de oxigênio 8,16. Na realidade, na natureza, encontramos o oxigênio na forma de diferentes isótopos, que é 8,16, 8,17, 8,18. E assim por diante, gente. Então, isótopos são átomos que possuem mesmo número atômico, diferentes números de massas. E eles constituem aquilo que nós chamamos de elementos químicos. Isóbaros. O que são isóbaros? São átomos que apresentam diferentes números atômicos e iguais números de massa. Nós temos como exemplo o quê? Eu tenho o exemplo potássio,
19,40, cálcio 20,40, argônio 18,40. Tá vendo? O que eles têm de comum? Eles têm de comum o mesmo número de massa. Isótonos. O que são isótonos? São átomos que apresentam diferentes números atômicos, diferentes números de massa, mas mesmo número de nêutrons. Então, a diferença A menos Z é igual para todos eles. Diferença entre número de massa e o número atômico. Olha só, eu tenho, por exemplo, aqui o ferro. O ferro não, desculpem, o flúor. 19 é o número de massa, 9 é o número atômico. Quantos nêutrons tem? 19 menos 9 dá 10. Eu tenho 10 nêutrons no átomo de flúor. Depois eu tenho um átomo de neônio, tá vendo? Número atômico 10, número de massa 20. Quantos nêutrons? 10, porque 20 menos 10 dá 10. Átomo de magnésio, eu tenho 12 número atômico, e eu tenho 26 o número de massa. Então, essa diferença, 26 menos 12 dá 14, vai me dar o número de nêutrons, tá vendo? Mesma coisa para o átomo de silício e a mesma coisa para o átomo de cálcio e cloro, tá vendo? Cálcio 20,40, eu tenho 20,20. Espécies isoeletrônicas. O que são espécies isoeletrônicas? São espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. É fácil de memorizar. Iso igual eletrônicas, vem de elétrons. Então, mesmo número de elétrons. Então, nós temos aqui como exemplos, ó, o sódio, cátio sódio. Sódio Na+, é o cátio sódio, ele perdeu um elétron. Então, o número atômico dele é o 11. Mas eu pergunto para vocês, quantos elétrons tem o cátio sódio? Ele não tem mais 11 elétrons. Ele perdeu o elétron. Então, o cátio sódio ficou com 10 elétrons. O oxigênio, ó, o ânion oxigênio, 2 menos. O número atômico dele é 8. Então, originalmente, quando o átomo era neutro, ele tinha 8 elétrons. Como ele tem um excesso de carga negativa, ele recebeu 2 elétrons. Então, nós temos 10 elétrons. Então, 10 elétrons tem esse átomo de oxigênio, 10 elétrons, esse ânion oxigênio, 10 elétrons tem esse cátio sódio. Portanto, eu digo para vocês que eles são espécies isoeletrônicas. Mesma coisa, tem ali o neônio, tá vendo? O neônio tem 10, 20. Ele também é uma espécie isoeletrônica em relação ao cátio sódio e ao ânion oxigênio. E esse flúor, 9, 19, tá vendo? Esse flúor, o que acontece com esse flúor? Esse flúor, ele é um ânion, ele ganhou um elétron. Originalmente, ele tinha 9 elétrons. Como ganhou um mais um, ele ficou também com 10 elétrons. Então, são exemplos de espécies que nós chamamos de espécies isoeletrônicas. Tá aí, 10 elétrons todos eles. O que é um cátio, gente? Cátio é o íon positivo formado quando um átomo perde um ou mais elétrons. Esse é o conceito de cátio. Então, nós temos e representamos dessa forma o cátio, o elemento sódio, ele perde um elétron e se transforma no cátio Na+. O elemento cálcio, ele perde 2 elétrons e se transforma no cátio Ca2+, e assim por diante. O ânion é um íon negativo formado quando um átomo ganha um ou mais elétrons. Então, a representação assim, o oxigênio neutro, ele ganha 2 elétrons e se transforma em O2-. Cloro neutro, inicialmente, ele recebe um elétron e se transforma no ânion Cl-. Bom, alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, vamos ver aqui alguns... Oi? Alguma dúvida? Tá
tranquilo. Então tá Tá bom. tranquilo. Ótimo. Que bom saber que vocês estão conseguindo acompanhar. Sabia de uma coisa, turma? É bem diferente da aula assim do que da aula ao vivo, sabia? Eu prefiro a aula ao vivo, mas vamos levando, né? Olha só, o exercício aí, qual o valor mais aproximado para expressar a relação entre o raio do átomo e o raio do seu núcleo? O que vocês acham aí? Ó? Eu tenho 5, 10, 10 à quinta, 10 a 10, elevado a 10, 10 elevado à 15ª potência. Qual é a ordem de grandeza, gente? A gente está falando em termos da eletrosfera ser 10.000, 100.000 vezes maior que o núcleo do átomo, né? Então, essa relação é da ordem de 10 elevado a 5, né? Que é 100.000. Alguma dúvida? Facinho o exercício, só relembrando o conceito. A principal característica de um elemento químico é o seu número atômico, que corresponde, por definição, ao número de quê? O número atômico é o número de... Neutro? Não, o número atômico é o número de prótons. Eu tenho prótons e elétrons, né? Se o átomo for neutro, tá certo? Mas aqui, prótons no núcleo, tá certo. Prótons no núcleo está correto. É a alternativa correta. Dúvida? O que você falou, neutros? Por que não pode ser prótons e elétrons, professor? Prótons e elétrons, porque a questão não está dizendo que o átomo está neutro, você entende? Se você tiver, por exemplo, um cátion, né? Cátion, por exemplo, Na+, o número atômico não corresponde ao número de elétrons, porque ele perdeu um elétron, você entende? Se na questão tivesse dito o seguinte, a principal característica de um elemento químico neutro é seu número atômico. Você poderia dizer que o número atômico seria o número de prótons e elétrons, mas ele não está dizendo que o elemento químico aqui está no estado neutro. Ele pode estar na forma de um cátion ou na forma de um ânion, você entende? Então, independente dele ser um cátion ou dele ser um ânion, né? Ou de ele estar neutro, o número atômico vai sempre corresponder o quê? Sempre vai corresponder ao número de prótons no núcleo. Essa é uma característica que a gente tem que guardar bem, que o número atômico ele é o número de prótons no núcleo. Eventualmente, se o elemento estiver no estado neutro, ele pode ser também igual ao número de elétrons. Tranquilo? Vamos seguir. Átomos de um mesmo elemento químico apresentam igual o quê? Isso eu falei para vocês no início da aula aí. Átomos de mesmo elemento químico apresentam igual número de quê, gente? É o mesmo número atômico, eles não são isótopos, então eles apresentam o mesmo número de prótons. Tranquilo aí? Dúvidas? Vamos lá, exercício 4. Considerando a tabela abaixo, assinale a alternativa que apresenta apenas espécies químicas neutras. Olha só, você veja, o átomo de X, o que tem o átomo X? Ele tem prótons igual ao número de elétrons. Então, isso aí corresponde o quê, gente? Isso aí corresponde que esse átomo X é uma espécie o quê? Neutra. Tranquilo? O átomo Y, vocês observam que o número de prótons é diferente do número de elétrons, gente. Então, nesse caso, o átomo Y não está neutro. Mesma coisa acontece com o Z, número de prótons diferente do número de elétrons. Observe que, no caso do átomo W, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, W também é uma espécie química neutra. Então, na realidade,
Aí nós temos o quê? Como resposta a letra E, X e W apenas. Com a pergunta com relação a isso, está tranquilo, né? Vamos lá. O número de prótons, elétrons e nêutrons do átomo oxigênio, 1735, é quanto? Pense bem, número de prótons. Ele está neutro aí, tá? Então, número de prótons igual ao número de elétrons. Então, 17 prótons, 17 elétrons. E quantos nêutrons, gente? Número de nêutrons, aí eu vou fazer a diferença. 35 menos 17. Quanto que dá 35 menos 17? 35 menos 17 dá 18. 18. Não é isso? Então, o número de prótons, elétrons e nêutrons, quanto que é? 17, 17 e 18, letra A. Dúvidas? Vamos lá. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa são respectivamente. Então, número atômico. Se ele tem 22 elétrons, ele não está dizendo que o número, que o átomo ele está neutro, mas vamos partir do princípio que ele esteja neutro. Se ele está neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, o número atômico dele será quanto, gente? 22. Se o número de nêutrons é 26, o número de massa vai ser quanto? Vai ser 26. 48. Isso, 48. Então, é 22 e 48. Legal. Tranquilo aí? Vamos lá. O número de nêutrons do átomo X2062 e P2161 é respectivamente. Então, número de nêutrons, o que vocês fazem? Vocês fazem a diferença entre o número de massa e o número atômico. Então, façam aí a diferença. 62 menos 20. 62 menos 20 dá quanto? 42. Então, menos 21, 40. Então, letra o quê? Letra D. Tranquilo. Não é isso? Qual o número de massa de um átomo que possui 13 prótons, 14 nêutrons e 13 elétrons? Então, pensem bem. Número de massa. O que é o número de massa, gente? Número de massa é a soma de quê? Dos nêutrons com os elétrons. Então, se vocês têm, nêutrons com prótons, perdão. Então, 14 mais 13 dá quanto? 27. Então, letra D para essa questão aí. Tranquilo aí, né? Agora, esse aqui é um exercício bom. Um elemento tem número de massa. Qual é o número de massa? 3x mais 6, onde x é seu número atômico. O número de nêutrons desse elemento será dado por quanto? Eu vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês fazerem rápido isso aí. Tentem fazer isso aí. Conseguiram fazer aí? Estão fazendo? Como é que é? Então, o número de massa, 3x mais 6. E o número atômico é x. Z igual a x. O que ele quer saber? Ele quer saber o número de nêutrons. O número de nêutrons é a diferença entre o número de massa e o número atômico. Então, vocês têm 3x mais 6 menos x. Isso aqui vai dar quanto? 2x mais 6. Tranquilo? Sem problema com relação a isso aí, né? Vamos seguir.
O número de prótons, elétrons e nêutrons do átomo cloro 3517. Então, número de prótons, 17, número de elétrons, 17, o número de nêutrons é a diferença, 35 menos 17. Um átomo M eletricamente neutro possui número de massa igual a 3x e x mais 1 elétrons na eletrosfera. O que ele está dando para a gente aí? Esse x mais 1 elétrons é, na realidade, o número atômico, né? Porque o átomo está neutro. Então, o átomo neutro, o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, sabendo-se que o núcleo de M tem 5 nêutrons, qual é o valor de x? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, número de massa é 3x, né? 3x menos, abre parênteses, x mais 1 igual a quanto? Igual a 5. Tranquilo? E aí vocês tiram o valor de x. Tentem fazer rapidamente aí isso aí. 3x menos, abre parênteses, x mais 1 igual a 5. Tentem achar o valor disso aí. Acharam aí, gente? Não se esqueçam de trocar o sinal, né? Então, nas minhas contas aqui, eu achei 3. Vocês acharam quanto? 3. 3, né? Isso. 3. Então, aqui nós temos os números atômicos e de massa dos átomos. A e B são dados em função de x. Está aí? Está dando para ver, né? Número atômico de A, 3x mais 4. Número de massa, 8x. Número atômico de B, 4x menos 1. Número de massa, 5x mais 12. O número de massa de A é igual ao número de massa de B. Então, se o número de massa de A é igual ao número de massa de B, eles são o quê? São isóbaros, certo? Se eles são isóbaros, eu tenho que fazer o quê? 8x igual a 5x mais 12, tranquilo? Daí eu tiro 3x igual a 12. X igual a quanto? X igual a 4. 4. Ou seja, se x igual a 4, eu sei que, olha só, substitua ali embaixo. Então, o número de massa de A vai ser quanto? 8 vezes 4 dá quanto? 32. Substitua o x ali. 5 vezes 4 dá 20, mais 12, 32. Bateu, eles são isóbaros, tem o mesmo número de massa. Aí vamos lá para o número atômico de A. Você vai pegar esse valor, que é quanto que deu aí? Nós fizemos a conta, deu 4, né? 4. O x é 4, certo? Então, 3 vezes 4 dá 12, mais 4 dá quanto? 16. É o número atômico de A. E para o B, fica 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. O número é o número atômico de B, ok? Então, vamos desenhar aqui os nossos átomos. O átomo A, ele tem 32 de massa, o átomo B, 32 de massa, tranquilo? Porque o nosso X vale quanto? Nosso X vale 4, certo? O número atômico a gente calculou, de A, deu quanto? 12, 4 vezes 3, 12, com 4, 16. Número atômico de B, deu 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Vamos avaliar as alternativas. Quantos nêutrons tem A? A tem 32 menos 16. Isso aqui dá quanto? 26 nêutrons. Número de nêutrons de B, 32 menos 15. Isso aqui vai dar quanto? 20.
Não, 26 não, 16, né? O número aqui vai dar 17. Tranquilo? Então, o átomo A tem 16 nêutrons, o átomo B 17 nêutrons. Vamos avaliar as alternativas. A e B pertencem ao mesmo elemento químico? Não, porque eles têm o mesmo número de massa. Se fosse o mesmo elemento químico, teriam números atômicos iguais. B possui 16 nêutrons. Não, quem possui 16 nêutrons é o A. O número atômico de A é 15. Também está errado. O número atômico de A é 16. O número de nêutrons é igual ao número de prótons para o átomo A. O número de nêutrons é igual ao número de prótons para o átomo A. Está certo essa alternativa. Essa alternativa está certa. O número de massa de B é 33. Errado. O número de massa de B é 32. Alguma dúvida com relação ao exercício?